O Brasil está fazendo sua transição para a economia de mercado, incentivando o empreendedorismo e o investimento privado, com desburocratização e liberdade econômica, criando um ambiente propício aos negócios. O governo, sob a inspiração de Paulo Guedes, está substituindo um modelo econômico que deu errado e que mergulhou nosso país na estagnação durante décadas. Em 2019, o Ministério da Economia conseguiu reduzir o déficit de 139 bilhões para 60 bilhões. Nosso produto interno bruto cresceu 1,4% e a tão esperada reforma da Previdência concretizou-se finalmente com uma economia de 855 bilhões para os próximos 10 anos. Tudo corria bem, mas em 2020, uma pandemia devastadora assolou o mundo. Foi um ano sofrido, mas o Brasil foi um dos países do planeta que sofreu a menor queda do seu produto interno bruto, menos 3,9%. No ano de 2021, já compensamos essas perdas de 2020 com o crescimento de nosso PIB acima de 4,5%. Mas para mitigar os danos econômicos causados pela pandemia, o governo brasileiro concebeu e colocou em prática um pacote de medidas de estímulo que superou o montante de 1,169 bilhões de reais. 1,169 bilhões de reais. As micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, foram salvos da falência, beneficiados com essas iniciativas e ações positivas do governo, que também salvou milhares de empregos. Os necessitados, por seu turno, foram socorridos com um auxílio emergencial. Outro feito de Paulo Guedes: as contas do governo federal em 2021 fecharam no azul depois de 8 anos no campo negativo. Sobraram 25 bilhões de reais. Sem corrupção, os ministérios economizaram 20 bilhões, aos quais se somam 5 bilhões resultantes da diferença entre arrecadação e gastos no Banco Central, na Previdência e no Tesouro Nacional. Maravilha! – 2021 foi o ano da virada, com geração de empregos, melhoria do ambiente de negócios, maior acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas, controle fiscal, liberação recorde de recursos para a compra de vacinas e insumos contra a Covid-19, redução tarifária, facilitação do comércio e muito mais. Atuação brilhante do Ministério da Economia. O Brasil conta com mais de 822 bilhões em investimentos já comprometidos, assegurando o crescimento do produto interno bruto agora em 2022 e nos anos próximos vindouros. Resultado dos 131 leilões e projetos executados pelo Programa de Parcerias de Investimentos entre 2019 e 2021. E o programa ainda vai negociar mais 153 ativos em 2022 e gerar uma parcela adicional de 390 bilhões de novos investimentos, tudo recursos do setor privado. O acumulado de ações do Programa de Parcerias de 2019 a 2022 vai superar a inédita marca de 1 trilhão e 200 bilhões. É a confiança dos investidores em um governo sério, competente e cumpridor. O nível de investimentos foi outra conquista de 2021. Chegou a 20%. Em 2022 vai superar essa marca por causa das ações do Programa de Parcerias e
por causa das reformas para o mercado que pavimentaram o caminho para a retomada do investimento privado no Brasil. O ano de 2021 também se encerrou muito bem em termos fiscais. O déficit ficou perto de 1%, 90 a 95 bilhões de reais. Em 2020 havia sido de quase 1 trilhão por causa da pandemia. 10 vezes mais. E olha que em 2021 ainda convivemos com a pandemia. O Brasil hoje é um país muito melhor para se empreender. Tem um ambiente de negócios estimulante. Você abre uma empresa em 2 dias. Antes era um tormento. A burocracia exagerada, a ineficiência governamental afugentavam os investidores. Segundo a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego também já retornou a patamares pré-pandemia. O número de pessoas empregadas aumentou 3,6% no terceiro trimestre de 2021 e, comparando com o mesmo trimestre de 2020, nós constatamos que houve um aumento de 8 milhões e 700 mil trabalhadores ativos. Os dados do CAGED indicam que de janeiro a novembro de 2021 já criamos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Como dezembro tradicionalmente é um ano negativo, é um mês com saldo negativo, de qualquer forma, nós em 2021 teremos criado no mínimo 2,5 milhões de empregos com carteira assinada, totalizando quase 40 milhões de vínculos empregatícios formais. As equipes federais nos portos, aeroportos, fronteiras terrestres bateram recordes para liberar de forma segura e célere esse monte de insumos que salvaram tantas vidas na Covid. Ao mesmo tempo, combateram o contrabando e o tráfico em escala sem precedentes. 560 toneladas de tóxicos foram apreendidas em 2021. 2021 foi excepcional para diminuir o peso do Estado. O Ministério da Economia desburocratizou, enxugou o setor público, extinguiu mais de 40 mil cargos efetivos que já não tinham nenhum uso. Ao final de 2021, a venda de ativos atingiu 227 bilhões de reais. E isso, com esses recursos, diminuímos consideravelmente a dívida pública. Em 2022, isso vai prosseguir com a privatização, desestatização da Eletrobras, dos Correios, etc. O comércio exterior também foi um sucesso em 2021. Somando exportações e importações, nós atingimos um movimento recorde de 500 bilhões de dólares. E o saldo positivo em nosso favor foi também recorde, 61 bilhões de dólares. Para 2022, as perspectivas são ainda mais otimistas. Podemos chegar a um saldo comercial positivo na casa dos 80 bilhões de dólares. Mesmo durante essa crise, a maior crise de saúde pública da história, a agenda econômica não parou. Mais de uma dezena de reformas para o mercado foram aprovadas entre julho de 2020 e novembro de 2021. Novos marcos do saneamento, cambial, do óleo e gás, das agências reguladoras, das startups, novas leis de falências e licitações, autonomia do Banco Central, esperada desde 1967, contas digitais, MP da Eletrobras, ambiente de negócios e a BR do Mar, que vai revolucionar a nossa cabotagem. Sob o marco leal do saneamento, somente nós economizamos 56 bilhões anuais de custos desnecessários, enxugando o custo Brasil. A reforma
tributária tem um potencial de gerar uma economia de mais 125 bilhões e a reforma administrativa outros 67 bilhões. Todos esses avanços feitos com o estrito controle fiscal e controle das contas públicas. O déficit de 2022 será 0,4% do produto interno bruto. Foi 1,1% em 2021 e 10% em 2020 por causa dos custos da pandemia. O endividamento público também caiu para 19% em 2021 e vai cair ainda mais para 18% em 2022. E em 2021, depois de 3 anos negativos, pela primeira vez, o ingresso de dólares na economia brasileira superou a retirada, em 6 bilhões de dólares. Medalha de ouro para Paulo Guedes e sua equipe de craques, técnicos que têm vaga assegurada em qualquer organização de ponta do mundo, mas estão aqui, lutando pela grandeza do Brasil. Façamos o mesmo. Queremos mais 4 anos sem corrupção, com um governo federal sério e competente.